Todo mundo já passou por essa experiência, né? De sentar no sofá no fim do dia, ligar a televisão no noticiário e ouvir o âncora anunciar com aquele tom super sério que a inflação subiu. É, o clássico momento de tensão no jornal. Exato. Ou que o IPCA variou tantos por cento no mês. Ou ainda que o nosso PIB teve um crescimento nominal, mas que foi corroído pela inflação. E no fundo sempre bate aquela dúvida. Nossa, sempre fica uma pulga atrás da orelha. A gente se pergunta como eles realmente calculam isso. Como é humanamente possível pegar a economia de um país inteiro com bilhões de transações todo santo dia e espremer tudo isso num único número? Essa é uma excelente provocação para darmos a largada na nossa análise de hoje. Porque nós fomos meio que condicionados a tratar esses números oficiais quase como leis da física. Como se fossem verdades absolutas. Exatamente, verdades que regem as manchetes. Mas a realidade é que existe uma engenharia estatística monumental por trás de tudo isso, cheia de escolhas metodológicas, de recortes, e o nosso objetivo com este mergulho profundo é justamente abrir a caixa preta dessa métrica. A métrica que rege o nosso dinheiro, né? E o nosso planejamento de longo prazo também. Eu confesso que estou muito curiosa. E para ancorar essa nossa exploração de hoje, nós trouxemos um material riquíssimo e admito que é bastante denso. É um material de peso. Com certeza. Trata-se de um conjunto de notas e conceitos avançados de estatística. É focado na teoria e prática de números índices. Um conteúdo desenhado especificamente para o Exame Nacional da ANPEC, que é o exame que seleciona os futuros mestres e doutores em economia aqui no Brasil. Sim, mas calma. Para quem nos ouve agora, a nossa missão aqui não é transformar ninguém em um aluno pronto para gabaritar uma prova de cálculo amanhã de manhã. Longe disso. A ideia é extrair um raio-x financeiro disso tudo. Queremos decodificar como esses índices pegam o caos das prateleiras do supermercado e transformam em indicadores manejáveis. E, o mais importante, descobrir por que esses números oficiais nunca jamais são 100% perfeitos. Sem dúvida alguma. Para quem acompanha a nossa análise, dominar essa lógica é, na verdade, criar um escudo impenetrável contra o que a economia chama de ilusão monetária. Ilusão monetária, eu adoro esse termo. É o primeiro passo para parar de olhar só para o valor estampado na nota de dinheiro e começar a enxergar o poder de compra real. E o coração dessa engrenagem toda é o tal do número índice. Pense nele como uma bússola estatística. Certo. Compare épocas completamente diferentes. Ok, vamos desempacotar isso. Porque o bloco construtor de toda essa mágica é um conceito chamado relativo de preço, ou relativo de quantidade. E, na essência, é só uma razão matemática. Uma divisão bem simples. Isso. Você pega o preço de um produto no período atual e divide pelo preço desse mesmíssimo produto num período de referência no passado, o que eles chamam de período base. Exato. É a forma mais crua de constatar que, sei lá, o litro de leite estava R$4 no ano passado e agora está 5. Mas a economia de uma nação inteira não é feita só de leite, né? É. E é exatamente aí que a régua precisa subir e a complexidade entra em cena com força. Porque a urgência histórica para medir o custo de vida de forma agregada não existiu desde sempre. Não. Não? Ela explodiu de fato durante a Revolução Industrial. Ah, faz sentido. Pense bem. Antes disso, com as pessoas vivendo em comunidades agrárias, plantando o que comiam, as flutuações de preço não importavam tanto assim no dia a dia. A pessoa produziu o próprio alimento. Exatamente. Mas quando a sociedade migra para os centros urbanos e passa a depender de salários para comprar absolutamente tudo, a coisa muda de figura. Os preços começam a flutuar violentamente, e essa volatilidade passou a impactar a fome, a miséria e o bem-estar social de forma dramática. Foi ali que a urgência por medir a inflação realmente nasceu. Sim. E as primeiras tentativas de criar uma métrica usavam apenas índices agregativos simples. Eles eram baseados naqueles relativos básicos que você mencionou. O que nos leva a um problema muito intuitivo. Lendo as anotações sobre os primeiros índices, como o de Bradstreet e o de Sauerbeck, eu vi que eles simplesmente somavam os preços de vários bens, ou faziam uma média aritmética simples. Uma abordagem bem ingênua para os padrões de hoje. Muito. Porque pensa no abismo de diferença na vida real.
Imagina para quem está nos ouvindo que o preço do sal de cozinha dispare 50% de um mês para o outro. É um salto percentual gigantesco. Assustador no papel. Só que um pacote de sal custa centavos e dura meses no armário da cozinha. Agora, imagina que a gasolina ou a conta de luz aumente apenas 10%. O impacto prático é que um aumento de 10% na energia destrói o orçamento familiar em questão de dias, muito mais rápido do que um aumento colossal no preço do sal. Totalmente. E os índices simples daquela época ignoravam completamente essa dinâmica. Completamente. Eles não atribuíam pesos proporcionais à relevância econômica de cada bem na sobrevivência das famílias. E não era só isso. Havia um pesadelo logístico adicional que os matemáticos chamavam de problema da unidade de medida. Nossa, isso me chamou muito a atenção no material. Porque pensa bem, se um instituto cota carne bovina em toneladas e outro cota o açafrão, sei lá, em gramas, o simples ato de somar esses preços vira um absurdo matemático. Um caos total. O bem medido em toneladas teria um valor nominal tão exorbitante na tabela que dominaria todo o índice. A carne ia puxar o indicador para onde ela quisesse. E o que fosse medido em gramas ia sumir do radar. Não importa o quão importante fosse para a sociedade. E houve várias tentativas frustradas de consertar isso sem ter que adicionar os pesos. O economista William Stanley Jevons, por exemplo, ele sugeriu usar uma média geométrica dos relativos. E isso não funcionou. Mais ou menos. A fórmula dele até resolvia a questão das unidades de medida, mas cometia o mesmo pecado capital de antes. Qual? Continuava ignorando a importância de cada produto. O sal e o combustível continuavam tendo o mesmo poder de voto na inflação final. E esse beco sem saída histórico é o que força a evolução da estatística econômica para a era dos grandes índices ponderados. Então, já que as médias simples falharam miseravelmente em espelhar a vida real, como os especialistas resolveram essa bagunça? Isso nos leva ao que parece ser a maior rivalidade da história da estatística econômica. Um verdadeiro duelo de titãs. Sim, Laspeyres contra Paste. Vamos começar pelo primeiro método. O economista Etienne Laspeyres propôs, lá em 1871, a abordagem da época base. Correto. Para visualizar o conceito, imagina que num ano específico, digamos 2015, nós acompanhamos uma família comum. E anotamos rigorosamente tudo que eles colocaram no carrinho de supermercado. Quantos quilos de arroz, litros de óleo, pacotes de fraldas. Você tira uma fotografia do consumo. Exato. Laspeyres pega essa cesta exata, congela essas quantidades no tempo e nos meses e anos seguintes ele simplesmente recalcula quanto aquela mesma cesta congelada custa hoje. É uma sacada extremamente engenhosa e, impressionantemente, é a base da maioria dos índices oficiais de inflação no mundo todo até hoje. Inclusive aqui no Brasil, né? Sim, aqui no Brasil, nosso IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utiliza fortemente a lógica de Laspeyres para calcular o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O famoso IPCA do jornal. Ele mesmo. E a razão para esse domínio global é uma só: viabilidade financeira e logística. Espera, porque não é preciso fazer uma pesquisa profunda com as famílias todo santo mês para descobrir o que elas estão comendo. Exatamente. O Instituto só precisa mobilizar um exército de pesquisadores para mapear os orçamentos familiares uma vez a cada 5 ou 10 anos, o que é um processo caríssimo e demorado, diga-se de passagem. Imagino. Eles definem a cesta base nessa pesquisa grande. Feito isso, a operação mensal fica bem enxuta. Os pesquisadores só precisam ir aos mercados, às farmácias e aos postos de gasolina para coletar os preços nas prateleiras. As quantidades que servem de peso na matemática da coisa já estão travadas lá atrás. É altamente prático. Mas essa economia de recursos cobra um pedágio altíssimo na precisão analítica. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O conceito técnico que a fonte nos traz para isso é o viés de superestimação do índice de Laspeyres. O grande ponto fraco dele. Sim, porque, francamente, ele ignora a natureza humana. Se a carne bovina fica repentinamente o dobro do preço, o consumidor não é um robô. Ele vai adaptar o cardápio da semana. Com certeza.
Ele foge para o frango, compra ovo, insere mais legumes na dieta. Ele tenta se proteger da inflação. Mas a fórmula de Laspeyres é míope nesse sentido. Como ela travou a cesta lá no ano base, ela acredita fielmente que a pessoa continua comprando a mesma quantidade daquela carne que agora custa o olho da cara. E o desfecho matemático disso é inevitável. O índice vai reportar um custo de vida, uma inflação, muito superior à dor real que o consumidor está sentindo no bolso. Justamente porque o consumidor mudou de comportamento para sofrer menos. Exato. Laspeyres é cego para o efeito de substituição. E é como uma resposta direta a essa falha que surge a abordagem alternativa de Hermann Pache, isso em 1874. Se Laspeyres fica preso na época base, Pache defende que a única forma honesta de medir o custo de vida é usar a época atual. As quantidades consumidas hoje como um multiplicador na fórmula. O índice de Pache compara quanto custa a cesta que as pessoas estão comprando hoje versus quanto essa mesmíssima cesta custaria se fosse comprada com os preços lá de trás. Teoricamente, isso soa perfeito, porque reflete o padrão de consumo exato do momento presente. Mas tenta imaginar a execução disso no mundo real para calcular uma inflação mensal. Seria uma loucura total. Imagina o governo tendo que mandar agentes do IBGE baterem na porta de dezenas de milhões de residências brasileiras no dia 30 de cada mês, Todo mês, a mesma pesquisa imensa. perguntando assim: com licença, senhor, exatamente quantos gramas de pão francês, mililitros de shampoo e litros de gasolina sua família consumiu nos últimos 30 dias? E fazer isso a tempo de divulgar a inflação na semana seguinte. É um custo e um prazo de implementação estratosféricos. Impraticável. E por isso entende-se que a abordagem de Pache não serve para o noticiário mensal de inflação. Mas, por outro lado, ele é amplamente adotado quando falamos do PIB. O deflator implícito do PIB usa a lógica de Pache. Ah, interessante. Mas por que para o PIB funciona e para a inflação não? Porque no caso do PIB, os dados de produção industrial, vendas e serviços agregados já precisam ser consolidados anualmente ou trimestralmente pelas contas nacionais. Então, os volumes físicos da época atual já estão disponíveis. Não há um custo extra de pesquisa porta a porta com as famílias. Faz todo sentido. Contudo, Pache tem o seu próprio pecado original. Assim como Laspeyres joga a inflação para cima, Pache sofre de um viés sistemático de subestimação. Subestimação? Pense bem. Como ele usa a cesta de consumo atual, essa cesta já é o resultado final de todo o aperto de cinto que a família fez. Ah, entendi. Ele compara o custo atual com o passado, usando uma cesta que a pessoa só adotou agora porque estava fugindo dos preços altos. Perfeito. O índice meio que finge que a pessoa sempre quis comer frango no almoço de domingo, ocultando completamente a perda de bem-estar. Ele não vê o sacrifício. A fórmula não contabiliza a saudade ou a frustração de não poder mais comprar aquele corte de carne premium. E como a quantidade comprada daquela carne cara despencou na vida real, o peso daquele aumento absurdo de preço fica super diluído na fórmula de Pache. E o que acontece? Ele joga a inflação para baixo. Então temos uma verdadeira encruzilhada aqui. Um gigante estatístico empurra a inflação para cima, exagerando o drama. O outro empurra para baixo, ocultando os sacrifícios da população. É um cabo de guerra. E quem desempata isso? Como a gente pode saber se o número está certo? E é nesse vácuo que entra a mente do economista Irving Fisher, que basicamente decidiu montar uma pista de testes de colisão para essas fórmulas estatísticas. O que é fascinante aqui é a elegância lógica dessa abordagem. O Fisher determinou que, para um índice ser válido, ele precisava passar por provas axiomáticas inegociáveis. Ele criou testes de estresse que soam quase infantis de tão básicos, mas que desmoronam as estruturas mais complexas. Quais testes? Vamos analisar o teste da reversão no tempo. A premissa é muito clara. Se a inflação de janeiro para fevereiro dobrou o nível de preços, o índice resultará em 2. Logo, se calcularmos a inflação de fevereiro voltando para janeiro com a mesmíssima fórmula, o resultado deve ser exatamente meio. A ida e a volta precisam se anular. Exato. Multiplicando um pelo outro,
tem que dar o resultado de 1. É a mesma lógica de fazer uma viagem de carro, né? Se você medir a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro e depois medir a distância da viagem de volta do Rio para São Paulo, o odômetro tem que mostrar o mesmo número. Exatamente a mesma distância. Seria bizarro se a estrada de volta fosse 20 quilômetros mais longa só por causa de um erro na matemática do painel do carro. Uma analogia irretocável. Mas o assustador da história é que tanto Lásperes quanto Pache reprovam nessa viagem de volta. Reprovam? Os dois gigantes. Os dois. Como eles usam pesos baseados em momentos diferentes do tempo, calcular o inverso nunca dá uma fração perfeitamente simétrica. E as armadilhas do Fisher não pararam por aí. Ele também propôs o teste da reversão do fator. E o que esse exige? Esse exige que a variação do preço, multiplicada pela variação da quantidade, resulte precisamente na variação do valor financeiro nominal gasto. E, mais uma vez, os dois índices tradicionais falham em entregar essa pureza matemática. Olha, é quase frustrante descobrir que os indicadores que pautam nossa economia e nossas vidas reprovam em testes que parecem tão lógicos. Mas o Fisher não quis apenas apontar o dedo e expor o problema. O material nos mostra que ele criou o que a academia chama de índice ideal de Fisher. A solução definitiva, em teoria. E a solução dele é até surpreendentemente simples no conceito. Se Lásperes exagera a inflação e Pache subestima, por que não juntar os dois? A velha média. Isso. O índice de Fisher é literalmente a média geométrica entre as duas fórmulas. Ele tira a raiz quadrada da multiplicação do índice de Lásperes pelo índice de Pache. E, aparentemente, essa fórmula mágica passa tranquilamente nos dois testes de reversão. Passa nos testes de reversão e neutraliza os vieses de forma impecável. Na teoria, claro. Tem um porém aí. Porém, a realidade sempre bate a porta com dois grandes baldes de água fria. O primeiro balde é a limitação prática. A fórmula de Fisher carrega o DNA do índice de Pache embutido nela. Isso significa que para achar o índice ideal, você ainda precisa daquelas benditas quantidades consumidas no mês atual. O que nos devolve direto para aquele pesadelo logístico de pesquisas porta a porta. Exatamente. E o segundo ponto, que aliás costuma derrubar muitos candidatos nesses exames avançados como o da ANPEC, é que nem o índice ideal é perfeito. Não me diga. Ele falha num terceiro critério crucial, um teste chamado teste da circularidade, ou transitividade. Peraí, mas o que significa reprovar nessa circularidade? E como isso afeta a vida de quem está nos ouvindo e, de repente, lendo um gráfico econômico de longo prazo? Imagine que você quer medir a evolução da economia ao longo de 10 anos. O teste da circularidade determina que comparar o ano 1 com o ano 2 e depois o ano 2 com o ano 3 e assim sucessivamente, encadeando até o ano 10. Fazer a conta ano a ano? Isso. Fazer essa cadeia deveria dar exatamente o mesmo resultado numérico de fazer uma comparação direta e única, saltando do ano 1 direto para o ano 10. Ah, entendi. Pensa como se fosse o câmbio de moedas. Se você trocar reais por dólares, depois dólares por euros e por fim troca os euros de volta para reais. Ignorando as taxas do Gonco, a matemática pura dita que você não deveria perder nem ganhar dinheiro nessa roda toda. O valor da sua riqueza precisa ser mantido intacto. Exatamente isso. A proporção não pode mudar só pelo caminho que você escolheu. Mas como Fisher, Lásperes e Pache usam cestas de consumo que mudam de peso durante esses saltos temporais, a fórmula acaba meio que vazando valor. Vazando valor. Ela acumula pequenos erros de transição em cadeias longas de tempo. Ironicamente, apenas aqueles índices simples e sem pesos, como aquele do Jevons que a gente descartou lá no início da nossa análise, conseguem passar ilesos com a circularidade. Que ironia enorme. Então, para os nossos ouvintes, a grande pergunta que fica martelando é se todas essas fórmulas geniais têm goteiras, como a gente usa isso a nosso favor na vida real. E isso nos joga direto no conceito de deflacionamento. Um conceito vital para qualquer planejamento.
Nós falamos muito sobre a inflação corroendo as coisas, mas o deflacionamento é a vacina. É a técnica de pegar um valor nominal, que muitas vezes cria uma sensação falsa de riqueza nas pessoas, e transformá-lo no valor real, retirando o ar da inflação de dentro daquele número. É a diferença brutal entre ter um aumento salarial no papel e ter de fato mais comida na mesa no fim do mês. A matemática do deflacionamento é até bem direta. Divide-se o valor nominal do período atual pelo índice de preços correspondente e multiplica-se por 100. Certo. Mas a grande sabedoria aqui, o verdadeiro pulo do gato, é escolher qual índice usar nessa conta, porque institutos diferentes monitoram realidades completamente diferentes. Deixa eu dar um exemplo bem pé no chão para a gente visualizar isso. Digamos que alguém que nos ouve ganhava um salário de R$3.000 no ano de 2010. Um cenário bem comum. Se essa pessoa quiser saber qual o salário exato que ela precisa ganhar hoje para manter o mesmíssimo padrão de vida daquela época, sem enriquecer nem empobrecer, ela precisa deflacionar essa série histórica. E, para o consumidor final urbano, o índice correto para fazer isso é o IPCA. Sem dúvida. O IPCA reflete o varejo, o dia a dia e os serviços que afetam o bolso das famílias. Agora muda o cenário. Se estivéssemos falando do diretor de uma montadora de veículos, querendo deflacionar os custos de produção em aço e componentes elétricos ao longo da década. Usar o IPCA nesse caso seria um erro. Um desastre analítico. O correto seria buscar algo como o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, que é o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna. Ele possui um peso imenso focado no atacado, bem antes dos produtos sequer sonharem em chegar às prateleiras dos supermercados. Índices diferentes para dores diferentes da economia. E aqui no material tem uma regra de ouro fantástica que os economistas usam para bater o olho numa situação e entender a direção dos ventos. A hierarquia dos índices. Isso. Se assumirmos que os consumidores estão agindo normalmente, ou seja, quando o preço de algo sobe, a quantidade que as pessoas compram cai, os resultados dos 3 grandes índices sempre seguirão uma hierarquia matemática rígida. É um padrão bem consistente. A inflação apontada por Past será sempre menor ou igual ao índice ideal de Fisher, que por sua vez será sempre menor ou igual à inflação do Last Payers. É um balizamento muito confiável. O Fisher atuando ali perpetuamente como a ponte de equilíbrio. Fica bem no meio entre o otimismo mascarado do Past e o pessimismo exagerado do Last Payers. E por falar em regras de ouro e em intuição, existe uma armadilha clássica no estudo dos números índices. Ela revela muito sobre as limitações do nosso cérebro diante da macroeconomia. Ah, a ilusão do 100%. Essa mesma. O meio acadêmico adora essa pegadinha. Essa armadilha é genial mesmo. Imagina a seguinte situação hipotética para quem acompanha a nossa análise. De um ano para o outro, os preços de absolutamente todos os produtos de uma economia dobram. Inflação altíssima. Preços vezes 2. E, por algum milagre de demanda na sociedade, as quantidades consumidas de absolutamente tudo também dobram no mesmo período. A pergunta que a prova da ANPEC faz é: o índice final indica um aumento de 100%? Minha intuição imediata grita que sim. É o que a maioria pensa. Afinal, se as duas variáveis dobraram, o crescimento deve ser de 100%, né? É aí que a intuição escorrega feio e a estatística cobra conta. Nós precisamos separar as coisas muito bem. Se apenas os preços tivessem dobrado e o consumo ficasse estático, sim, o índice de preço apontaria um aumento exato de 100%. Seria o dobro. Certo, o preço foi de 1 para 2. Mas no seu cenário hipotético, a quantidade consumida também dobrou simultaneamente. Quando multiplicamos os dois, não estamos mais falando de um índice de preço. Estamos falando de um índice de valor. Ah, que reflete o montante financeiro total que rodou na economia. Exato. Preço vezes 2 multiplicado pela quantidade vezes 2 resulta em um salto de 4 vezes no valor total financeiro. Um índice que sai de 1 e quadruplica para 4 não representa 100% de aumento. Ele representa um salto de 300% de aumento líquido em relação ao valor original. Nossa! É uma miopia muito comum e confunde desde um iniciante lendo o noticiário econômico pela primeira vez até um executivo super experiente analisando o faturamento anual da própria empresa.
O volume de dinheiro engana. Engana demais. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Nós mergulhamos no passado da Revolução Industrial, passamos por equações complexas de pesos e medidas, analisamos testes de estresse axiomático. A síntese de toda essa exploração é que a economia simplesmente não possui um espelho perfeito. A foto sempre sai com algum filtro. Exatamente. Na próxima vez que uma manchete piscar na tela da TV com um número em negrito sobre o PIB ou a inflação, nós precisamos ter a clareza mental de que houve uma decisão metodológica por trás daquele número. Las Peires, com sua cesta congelada no passado, pode estar exagerando o seu sentimento de perda de poder de compra. E o Pache, por ser tão focado apenas no consumo atual de sobrevivência, pode estar mascarando a qualidade de vida que a pessoa perdeu ao trocar produtos de primeira linha por itens mais baratos. Ter essa percepção ativa é o que blinda nossa mente. É o que nos impede de comemorar um reajuste de 10% no contra-cheque em um ano em que o IPCA, que mede o nosso custo de vida, subiu 12%. Você perdeu dinheiro no fim das contas? Entender que o número isolado é vazio de significado até ser cruzado com o deflator correto, isso é a verdadeira essência da inteligência financeira que buscávamos estabelecer aqui hoje. E para encerrar essa nossa análise profunda, há um detalhe nas entrelinhas desse debate estatístico que levanta uma questão quase filosófica. Uma questão muito focada no longuíssimo prazo. E qual seria? É o dilema conhecido na literatura como o envelhecimento da cesta. Pense em como seria tentar usar uma base fixa de Las Peires por 2, 3 ou até 4 décadas ininterruptas. Pegue os computadores na década de 1980, por exemplo. Aqueles trambolhos gigantes. Eles mesmos. Naquela época, eles eram artigos de luxo estratosféricos, presentes em uma fração minúscula de lares muito ricos. Portanto, com um peso absolutamente irrelevante no cálculo geral de inflação das massas. Ninguém comprava computador no supermercado. Agora avancemos para os dias de hoje. Nós temos smartphones no bolso que são computadores 1000 vezes mais potentes. Estão presentes na mão de quase toda a população, de todas as classes de renda, e eles substituíram as antigas linhas de telefone fixo, as câmeras, os mapas. Serviços de streaming corroeram as antigas contas de TV a cabo e as locadoras de vídeo. A própria natureza do que compramos se transformou em algo completamente irreconhecível. A cesta de produtos dos anos 80 parece de outro planeta. Exato. E se as nossas principais ferramentas estatísticas têm dificuldades matemáticas severas para comparar períodos muito distantes sem acumular erros de circularidade? E se a própria cesta de bens precisa ser constantemente costurada e remendada com novas pesquisas caríssimas ao longo dos anos para não ficar obsoleta? Surge a grande provocação final. Até que ponto a grande história econômica que contamos a nós mesmos, através desses gráficos maravilhosos de inflação histórica e de poder de compra, é um fato absoluto e incontestável? E até que ponto ela é apenas a melhor, mais elegante e mais útil miragem estatística que a humanidade conseguiu construir para tentar lidar com a complexidade caótica do mundo real? Nossa, fica essa reflexão pesada para os nossos ouvintes ponderarem na próxima ida ao supermercado, principalmente enquanto observam aquela dinâmica frenética de preços se alterando ao vivo nas prateleiras. Uma reflexão formidável e super necessária para fechar o nosso mergulho de hoje. Até a próxima exploração, pessoal!